Olá! Começa agora uma nova edição do Judiciário em Evidência. Hoje você vai conhecer a transformação da justiça cearense ao longo dos anos. Da máquina de escrever ao computador, do papel ao processo eletrônico. Histórias contadas por pessoas que fizeram e fazem parte dessa transformação. Servidores, magistrados e advogados contam as principais mudanças que trouxeram benefícios para todos, principalmente ao cidadão que precisa ter o processo solucionado. E ainda, as perspectivas de futuro com a rapidez dos avanços, especialmente tecnológicos. Tudo isso está em um webdoc produzido pela Assessoria de Comunicação Social do TJCE, que você assiste aqui no Judiciário em Evidência. O passado revela histórias sobre construção de novos tempos. No Judiciário cearense, diversas pessoas vivenciaram mudanças que nem sempre foram fáceis, mas que guardam grandes jornadas e ensinamentos. A gente te convida para conhecer algumas dessas lembranças. A partir de agora, você vai assistir a primeira parte de histórias que contam sobre a modernização do Judiciário cearense. Através de cada pessoa, você vai viajar no tempo, pois são memórias, rotinas que contam essa modernização. Então, me diz uma coisa, qual a sua lembrança? 1986, época de muitos sonhos para mim. Deixava a minha família, indo trabalhar na minha primeira comarca, na região norte, a cidade de Marco. Então, tudo muito difícil, o acesso, a comunicação. Aqui consta toda meus 56 anos de tribunal. Eu tenho aqui o Diário Oficial, na Constituição dos Estados Unidos do Brasil, que não existia ainda a Constituição estadual. Quando eu entrei, eu fui assumir o cargo de atendente. Quando eu adentro no tribunal, aí logo me encontro me informa, rapaz, eu vim assumir um cargo de quê? De atendente. Desse jeito, aí eu, tô pronto? Não, pode. Põe um paletó e uma gravata. Aí vem assumir. Aí eu tive que ir, nessa época eu tinha 18 anos, por exemplo. Eu tive que arranjar até um paletó, porque não tinha paletó. Há 15 anos atrás, quando eu cheguei aqui, nós ainda estávamos na era do processo físico, né? Era bastante complicado. Tanto na questão de andamento processual, visualização de processo. Foi um momento de muito aprendizado. Trabalhávamos com processos físicos. Naquela época, os titulares de cartório, eles eram responsáveis por esse acervo. No recebimento dos mandados, eles ficavam grampeados todos na capa do processo físico. Então, às vezes, passava um dia todinho só recebendo mandados. Eram armários de aço, onde os processos ficavam acumulados, empilhados. E naquela época nós precisávamos fazer consulta processual. A dificuldade que se tinha para se trabalhar com esse processo. E era assim, os processos se deterioravam com o tempo, né? E tudo era muito mecanicamente. Você pode ver aqui, isso aqui é produzido na máquina de datilografia. Tudo isso era uma mecânica que demandava muito tempo e que consumia as tarefas, a força de trabalho de todo servidor e de todo o judiciário. Quando eu trabalhava na seção, eu pegava os processos, vinham da casa dos desembargadores, com a certidão e o acordo. Aí eu pegava, costurava com agulha. Costurando a agulha, 3 costuras, colocava a certidão, né? Quando o volume grande, a gente passava para outro, né? Outro volume. Então, chegou a ter processo com 10 volumes. Muitas vezes eu cheguei aqui no fórum, sentei na cadeira e me escondia por detrás dos processos. Eram muitos processos que a gente tinha que analisar, tinha que fazer diligências. Os tempos eram diferentes, mas eu tenho certeza que para cada pessoa, seja no interior, seja na capital, a experiência foi e é única. A máquina de escrever era o nosso instrumento de trabalho. E muitas vezes você tinha que ter a preocupação de carregar consigo novas fitas, porque de repente aquela letra ela começava a ficar
sem muita visibilidade. Ela sempre fez parte da minha vida, porque antes de ser magistrada, eu trabalhei em cartório. Então, eu já exercitei muito essa forma de trabalho. Antes, a gente gastava muito tempo se deslocando para o fórum, protocolando, pegando as filas, fazendo carga de processo, tirando os xerox daqueles processos imensos. Eu comecei a advogar em Canindé, que era próximo aqui. Aqui, Madalena não era comarca ainda. A primeira comarca aqui foi instaurada, mas começou a funcionar em Quixeramobim, então a gente tinha essa dificuldade de se deslocar para Quixeramobim para poder acompanhar os processos. Pra você ter uma ideia, eu cheguei aí fazer audiência e a estrada cortada de moto. Eu cheguei aí de moto um certo dia lá, chuvoso, e cheguei lá atrasado e pedi desculpa ao juiz, porque tive que passar até rio lá por conta das chuvas, né? Não tínhamos assessoria. Cada magistrado era que minutava as suas decisões. A gente tinha que estar ditando para o servidor os depoimentos. Comecei a trabalhar no arquivo dessa forma, carregando caixa, organizando as estantes, separando varas, fazendo uma organização que tudo isso aqui era vazio, só tinha estantes secas, vazias. E eu participei dessa reestruturação do arquivo desde 2011 e assim foi, secretaria por secretaria, trabalho de formiguinha. Muitas vezes a gente fazia uma fila de homens e passando uma caixa para outro, até chegar na estante. Hoje ver uma área de arquivo com estantes e num padrão tradicional, como é o que nós estamos vendo agora, onde está tudo organizado, você tem uma noção de onde está. Se o processo não estiver deslocado, nós vamos encontrar o processo. E ao mesmo tempo nós temos uma área que é um primeiro mundo para nós, embora tenha outros sistemas de arquivamento mais modernos, mas para nós já é uma coisa muito boa, o que são os processos em arquivo deslizantes. Com a chegada do computador, então tudo facilitou, porque se você errasse, você poderia deletar. Na máquina de escrever já era diferente. Quando eu ingressei, nós estávamos no SPROC, nós nem se cogitava ainda de ter a digitalização, então era tudo muito mais demorado, tudo muito mais complexo. Quando você estava respondendo por várias comarcas, para que você conseguisse fazer a decisão, enviar essa decisão e o próprio mandado para ser cumprido, era tudo muito mais complicado. Muito papel, muito papel. Você vê, o meu escritório ali ainda é cheio porque eu ainda não me acostumei totalmente. Eu fico guardando muita coisa, né? Isso aqui ainda é resquício de documentação que eu ainda não fiz. Não é um trabalho fácil você digitalizar quase 1 milhão de processos. Essa digitalização ela trouxe eficiência para o Poder Judiciário. Essa cobrança da sociedade fez com que os gestores, ao longo de todos esses anos, implementassem medidas que fossem efetivas para a melhoria da celeridade processual. Celeridade com qualidade. Vamos continuar nosso passeio pela modernização do Judiciário cearense. Conheça o momento da mudança nos processos e o impacto da tecnologia para todos. A partir de agora, você continua acompanhando a modernização do Judiciário cearense na visão daqueles que participaram e continuam participando dessa modernização. Afinal, nada será como antes. A partir da implantação do processo digital, no início da digitalização em si, no meu entender, aí começa toda a transformação do tribunal nessa parte de transformação digital, efetivamente. O processo digital, ele viabiliza uma série de coisas que o físico não permite. Essa virtualização do processo que foi o ponto X, o ponto decisivo para que a prestação jurisdicional, ao meu ver,
ela realmente se concretizasse. Para começar, para você identificar o processo está em todo canto, está ao alcance do advogado simultaneamente, o advogado da própria parte simultaneamente, ao alcance do servidor que produz os atos simultaneamente e do juiz, do promotor, enfim, de todos os atores do processo, do defensor público, eles têm acesso simultâneo aos autos em apenas um clique. Eu entendo que a modernização proposta para o judiciário adiantou 1000 anos. A questão processual, por assim dizer, né? Hoje nós temos todos os processos na forma virtual. Isso aí impulsionou a própria advocacia de uma maneira fantástica. Hoje eu posso peticionar a qualquer hora, em qualquer lugar. Basta ter um computador e uma internet. O despacho até mesmo dos juízes, o contato com a vara, ele ficou muito rápido. Então hoje nós temos aqui as pastas, mas elas estão todas vazias. Não temos mais documento nenhum aqui, aguardando destino para esse material todo, pois tudo já está digitalizado em consonância com o que o tribunal criou. De início, nós tínhamos uma secretaria lotada de servidores, era muito comum chegar e cada um na sua bancada de trabalho, cada um com a sua dinâmica de serviço. E hoje a realidade que a gente se depara no fórum é um fórum mais esvaziado, é um fórum em que os processos físicos eles não são mais objeto de decoração do fórum, eles não estão ali visíveis nas prateleiras. Eu acho que a área tecnológica ela veio muito para nos ajudar, deixando de lado a máquina de escrever, já indo para o computador, o notebook, em que o magistrado, em qualquer local que ele esteja, ele pode exercer a sua atividade jurisdicional. É uma diferença absurda e assim o nosso tribunal evoluiu muito. Daí nós tivemos essas gestões do Tribunal de Justiça, gestões que deram uma pauta, um enfoque maior à modernização. Isso foi excelente, foi de importância absurda, nós percebemos, principalmente com relação ao trabalho remoto, não é o que nós temos hoje como regra. A pandemia trouxe essa nova realidade do trabalho remoto, mas junto dele nós vemos essa questão da modernização. Se nós não estivéssemos preparados, se o nosso tribunal não estivesse preparado para isso, nós com certeza estaríamos vivendo uma situação muito caótica nesse momento pandêmico. Hoje nós estamos trabalhando de uma forma híbrida, home office ou no formato presencial. Então, eu acho que a revolução maior, ela aconteceu nesse período da pandemia. Mudou muito, mudou. Mudou que se a pessoa não acompanhar, a gente fica a desejar. A realidade lá de 10 anos era uma realidade sem virtualização de processo, era uma realidade com muitos profissionais que trabalhavam de forma presencial. Hoje a gente tem a possibilidade de realizar, não somente pelo contexto da pandemia, mas da modernização mesmo do judiciário. Mas processo impresso, a ordem em mãos, ela ainda continua. Eu ainda continuo saindo com a minha caneta, ainda continuo saindo com a almofada para colher aqui da parte do jurisdicionado aqui a sua ciência da contrafé, que é ofertada durante a diligência. Essa modernização, ela trouxe muito benefício, principalmente trouxe a proximidade das pessoas com o judiciário, a facilidade do WhatsApp, web. Ela facilitou o contato, porque a maioria, mesmo com as dificuldades, elas entram, elas perguntam, pedem link, a gente ajuda. O Poder Judiciário ele trilhou um caminho que não tem mais como retroceder. Hoje, as audiências, essas audiências por videoconferências remotas, né, facilitou em alguns casos. Né? E eu tenho um caso de um processo que é muito famoso aqui no escritório, porque ele foi muito rápido. Foi um divórcio que nós fizemos e ele durou menos de um mês. 5 dias foi meu processo de divórcio e foi muito rápido, porque eu tinha facilidade do acompanhamento, né?
de uma senha com o acesso que eu podia acompanhar o processo. Essa questão da tecnologia mudou muito isso tudo, né? Hoje o que eu faço? Eu vou lá na casa do meu cliente que está sendo interditado, abro uma videoconferência, numa audiência, né? O juiz analisa, vê realmente o estado da pessoa, não precisa nem trazer aqui e tal. Então esse acesso foi fantástico, com toda essa virtualização que foi feita, com essa modernidade, com essa tecnologia. Mudou muito, por exemplo, a citação de preso, que antigamente a gente ia diretamente na penitenciária, na unidade prisional, e fazia essa comunicação. Há 10 anos atrás a gente ia diretamente na porta da cela dos presos. Hoje em dia a pandemia ela fez acelerou essa modificação, a gente faz tudo por videoconferência. Instalaram lá nas unidades também a sala de videoconferência e a gente faz toda essa comunicação com chamada de vídeo através de uma plataforma que o tribunal disponibilizou para a gente. Isso garante muito mais a segurança nossa, a segurança do próprio preso, dos agentes. A tecnologia é uma ferramenta muito importante para esse processo de modernização. Na pandemia, ela foi fundamental. Olha só o que aconteceu nesse júri em Paracuru em 2020. Nesse júri em específico, né, nesse ato processual, nós estávamos em um ato processual extremamente acalorado, um processo com uma grande repercussão social e midiática. Essa testemunha ela foi colocada, né, sob a apreciação da defesa, com relação a esses requerimentos, se a defesa aceitava ou não, a defesa aceitou, e também requereu a oitiva de outras 2 testemunhas. E eu achei importante indagar aos jurados se eles entendiam que era conveniente ouvir essas pessoas. E os jurados entenderam que sim. A partir daí, a modernização e a preparação do nosso Tribunal de Justiça auxiliou muito para que o júri pudesse transcorrer. Porque foi possível realizar a oitiva de uma testemunha que estava fora da comarca, que não havia sido arrolada, mas que era imprescindível para a análise das teses defensivas e acusatórias por meio da videoconferência. Em momento algum, eu pensei em adiar o júri, a não ser que, de fato, houvesse algo imprescindível que não pudesse ser solucionado. Então, no momento quando eles fizeram essa requisição, eu já imaginei e pensei como que poderia ser dado, né, como que ela poderia ser realizada, e nós realizamos por meio da videoconferência no mesmo momento, na mesma hora. Foi algo inédito e possível por conta dessa modernização e de todo o aparato, né, tecnológico que nós tivemos naquela ocasião. Talvez há 5 anos atrás isso não seria possível. Esse júri teria sido adiado por mais alguns anos ou meses, enfim, nós não sabemos. Mas ele foi efetivamente realizado em razão dessa modernização e de toda essa preparação que nós tivemos. Agora a gente convida você a descobrir por meio de depoimentos como deverá ser o futuro do judiciário. Se você chegou até aqui, provavelmente já deve ter assistido os 2 episódios sobre a modernização do judiciário cearense. Lembranças e nada será como antes fizeram você viajar no tempo, com histórias, lembranças, memórias. Mas agora, no 3º e último episódio, a gente vai ficar sabendo do futuro. O que está sendo feito? O que é que está sendo esperado? Vem com a gente! A transformação digital, ela tem, como tudo na vida, ela tem os benefícios, né, como também traz os problemas. A parte de segurança, hoje, ela é muito preocupante, porque hoje nós temos invasões cada vez mais especializadas, então é um cuidado que a gente tem que ter. Esse controle passa pelas pessoas, pela formação das pessoas, por uma nova cultura digital. É diferente. Na minha visão, a modernização do judiciário passa a partir do momento que o gestor aprimora ou implementa, usa da humanização para com o servidor, servidores, colaboradores, zeladores. E isso é modernização e humanização. Aqui na seção de arquivo nós passamos a trabalhar com capacitação, principalmente no grupo de surdos.
É importante esse trabalho da gente aqui no fórum, que a gente aprende um novo trabalho e ajuda na vida das pessoas que precisam dos processos a terem um atendimento mais rápido. Para mim, a modernização ela vai além dessa questão da tecnologia tão somente. É importante, sim, a tecnologia, é importante uma estrutura adequada, a capacitação de pessoal e de magistrados, porque nós precisamos sempre estar em compasso, né, com esse novo mundo, com essa nova realidade. Ver uma magistratura diferenciada, ver um tribunal diferenciado, faz parte da modernização. Eu vejo isso pelas turmas, pela minha turma. Nós temos uma turma que ingressou com 76 juízes, nós tínhamos mulheres, e hoje nós temos muito mais mulheres, né? A participação e ingresso também da população negra. Isso também é sinônimo de modernização. Enfrentar as ruas não é fácil. Não é fácil para nenhuma profissão. Não me despi em nenhum momento ao longo desses anos dessa minha bagagem. Eu sou mulher e assumo essa feminilidade também aqui no Oficialato de Justiça. Quebrando até um pouco da formalidade, da função do judiciário, trazendo aqui essa imagem também de acessibilidade. Essa modernização ela passa por várias áreas. Não é somente o fator humano, é importante, sempre o é. Não somente pela estrutura, é importante, mas é mais além. É até entender a natureza, é entender a realidade do seu jurisdicionado. Os gestores do Tribunal de Justiça sempre se preocuparam com a melhoria da eficiência do tribunal, a melhor utilização dos recursos públicos, fazer com que os projetos fossem bem executados e que pudessem dar os resultados. A pandemia, por exemplo, ela mostrou como o Poder Judiciário ele evoluiu. Com base em toda essa evolução que o Poder Judiciário passou ao longo de todos desses 11 anos, nós tivemos, por exemplo, a criação do Núcleo de Produtividade Remota. Eu participei da implantação do PJE nos juizados especiais, isso em 2012 ainda. Foi uma evolução, a gente vinha de um sistema chamado Projude, evoluiu para o PJE, eu gerenciei aquele projeto de implantação, coordenava uma equipe lá na Secretaria de Tecnologia. Essa equipe trabalha até hoje e ainda automatiza processos de trabalho. A gente automatizou processos como a entrega de alvarás de soltura, o envio de ofício requisitório a presídios para trazer presos para audiência. Processos que historicamente tinham problemas com escolta, audiências frustradas, e a gente resolveu isso. Era muito bom você perceber um problema que existe, que incomoda a instituição, que causa prejuízo ao erário, e participar da solução, da criação da solução. O Núcleo de Qualidade da Informação é um outro projeto importante também para auxiliar as atividades do NPR, já que com esse núcleo é feito um saneamento prévio dos processos para que o Núcleo de Produtividade Remota possa atuar de forma eficaz e eficiente. Dizer que o Laboratório de Inovação, muito mais do que um espaço, ele é um método, eu acho que é a palavra que melhor se encaixaria, é um método, uma maneira de trabalhar que quer catalisar boas ideias. De fato, o tribunal ele vem tendo um amadurecimento na sua gestão como um todo, né? A de infraestrutura também, se notava a evolução dessa gestão. O projeto Mais Interior, que ele é um projeto importantíssimo, ele teve uma atuação iniciada acho que mais ou menos 2 anos, ele está sendo remodelado agora, pegando as lições aprendidas, tendo mais proximidade e atendimento a essas unidades, sejam com melhorias estruturais, sejam com atendimento de climatização, mobiliários. Quando eu cheguei no Tribunal de Justiça, em 2015, né, estava mais elaborando projetos de engenharia, eu percebi que a gente, nos nossos projetos, nós não tínhamos um uso tão eficiente dos espaços como nós temos hoje. Esse é o nosso papel, repensar essas formas de conceber os espaços, sobretudo com a inovação. Isso também já tem sido claro, o Tribunal de Justiça, o quanto evoluiu, né, nesse quesito, a cultura de inovação. Isso nos dá muita liberdade para pensar, né, repensar os espaços e não só utilizarmos melhor os recursos, mas conseguirmos estar mais presentes de fato em todas as unidades que nos demandam. Uma instituição que se fecha dentro de si e não busca se relacionar com os entes, com a sociedade, com outros órgãos que compõem o serviço público, é uma instituição que ela comete erros e que ela demora para evoluir.
E não é o que eu vejo no Poder Judiciário hoje. A gente tem muitas ações que estão assim, caminhando para e passo, e mas muitas ainda estão em bastidores, as pessoas não estão vendo os resultados delas, mas elas estão caminhando de maneira estruturada. Elas não são um suspiro, um soluço de evolução. Implantou um robô. E quando é que vai ter outro? E quando as coisas estão muito bem costuradas, o programa Cientista-Chefe, com o Laboratório de Inovação, com o Centro de Inteligência de Dados, a inovação tem caminhado de maneira estruturada. Então eu acho que a gente está falando de médio e longo prazo. A gente já fala da inteligência artificial, no robô, mas acredito muito que o humano, ele nunca será dispensado. Teremos a necessidade de ter o nosso corpo funcional. E essa humanização que eu tenho trabalhado muito bem é no sentido de que cada um tenha aqui trabalhado dentro de si o sentimento do pertencimento à nossa instituição centenária, a nossa instituição que cada vez mais ela busca se fortalecer, ela busca prestar um serviço relevante à sociedade. O passado nos ajuda a caminhar pelos caminhos que já deram certo, mas também a tentar buscar outros caminhos, né, mais eficientes do que aqueles que a gente já passou no passado. E o Judiciário Evidência termina aqui. Você pode assistir ao webdoc que a gente exibiu no nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela companhia. A gente se encontra no próximo programa.